Bom, o assédio sexual é primordialmente um crime que consiste em constranger alguém para se ter um favorecimento sexual, usando uma condição hierárquica, né, uma superioridade hierárquica. Esse crime ele pode se manifestar de várias formas diferentes, né? As mais comuns são através da atitude física, né, que pode ser uma tentativa de beijo ou um toque não consensual, e abrange, né, vai até um comentário insistente, um gesto inoportuno e, no final das contas, qualquer tipo de ação que deixe outra pessoa constrangida e que viole a liberdade sexual dela, né? O exemplo mais clássico e mais comum desse tipo de conduta é a exigência, por exemplo, de um chefe à sua empregada, secretária, funcionária, de que ela se relacione sexualmente com ele sob condição, né, sob a pena de demissão, caso a vítima se recuse. Então aqui a gente se depara com um equívoco muito comum, né, quando o assunto é assédio sexual, que muitas das pessoas acham que assédio sexual é só efetivamente a violência sexual, né? Quando, na verdade, o assédio sexual é qualquer ação de uma pessoa para com outra pessoa, na qual uma delas se sinta intimidada por incitações sexuais inoportunas. Então, é importante frisar isso, deixar isso claro para que a gente possa dar prosseguimento a essa discussão. E nesse próximo slide a gente tem um pouco da progressão histórica do significado da palavra assédio sexual, né? Ele foi usado pela primeira vez lá nos anos 70 pelos movimentos feministas que existiam nos Estados Unidos. Existe na legislação brasileira desde 2001. E um outro dado importante e bem relevante para essa discussão é que 80% dos casos a vítima de assédio sexual é uma mulher, né? São mulheres. Então, esse dado, né, ele é do site vagas.com, que é um dos maiores portais brasileiros de emprego. Aqui a gente trouxe um pouco da diferença entre o assédio moral e o assédio sexual, né? Se vocês quiserem pausar o vídeo para ler em detalhes as informações da tabela, fiquem à vontade, mas resumidamente a diferença é que no assédio moral a pessoa passa por situações de humilhação, né? Situações de constrangimento, não necessariamente com conotação sexual. A partir do momento que existe uma conotação sexual, esse assédio deixa de ser moral e também passa a ser um assédio sexual também. E nessa parte aqui a gente trouxe esse dado que é bastante relevante, novamente, para a discussão, que a maior parte das vítimas de assédio sexual são mulheres, né? Nesse dado aqui, tá falando que 76% das vítimas de assédio foram assediadas por homens, enquanto 24% foram de autoras mulheres. Agora, falando um pouco dos exemplos de assédio sexual, né? Ofender, falar e fazer gestos de modo inapropriado, ofensivo. Alguns exemplos bastante comuns também são tocar, apalpar, passar a mão, encoxar, se esfregar, lamber e ejacular na frente da vítima, ou sobre o seu corpo, sobre as suas vestes, uma situação que infelizmente a gente vê muito nos transportes públicos. Segurar o braço, forçar beijo, impedir saída, qualquer um desses atos listados, né, são vistos como importunações, né, sexuais. Também, aqui, de novo, né, qualquer ato não consentido. Então, colocar a mão por dentro da roupa da vítima, iniciar e consumar um ato sexual sem consentimento. E sobre isso é importante a gente ressaltar que, embora comumente isso seja considerado assédio sexual, esse tipo de conduta, né, esse tipo de ato que eu acabei de citar, é considerado estupro, é o crime de estupro. Então, também existe esse equívoco quando a gente fala de assédio sexual, por isso que é muito importante a gente conceituar e diferenciar de assédio moral e daquilo que é uma violência sexual, né, que seria o estupro. É também considerado assédio sexual assovios, insultos e gestos intimidadores de cunho sexual, conversa ou zoação assim, de cunho sexual e que deixa a vítima desconfortável, convites insistentes para um encontro, e aí, no caso, a pessoa já tem que ter deixado claro que não está à vontade com a situação, isso também pode ser considerado assédio sexual. Receber olhares invasivos em público também, ou não, também é considerado assédio sexual. E, por fim, também, WhatsApp, direct, até mesmo ligações com o teor sexual, sem que esse tipo de liberdade fosse concedida, né?
por qualquer uma das partes. Também é considerado assédio sexual. Outros exemplos também são perseguição na internet e nas ruas também, ter as suas imagens íntimas propositalmente vazadas, isso até tem um nome específico, que é revenge porn, que seria pornô de vingança, né? É uma tradução mais literal do termo em inglês, mas também é considerado assédio sexual. Novamente, a questão do não consentimento, né? Tocar em você, qualquer tipo de ato sem que tenha a sua permissão, seu consentimento, também é considerado assédio sexual. Ser avaliada no ambiente corporativo ou não, de qualquer forma, pelos seus atributos físicos, né? E ouvir comentários sobre a sua roupa, partes do seu corpo, de maneira invasiva, também é assédio sexual. E também ouvir pedidos de favores sexuais, é aquele caso, né, típico do chefe com a funcionária, em troca de favores sexuais, de benefícios sexuais no ambiente, na verdade, em qualquer ambiente, também é considerado assédio sexual. Bom, e por fim, até como forma de se aproximar um pouco mais da unidade curricular de aspectos humanos e socioculturais, a gente achou por bem trazer um pouco do assédio sexual, do tema, né, assédio sexual, dentro do ambiente corporativo. Então, o que deve ser feito? O primeiro passo é que a empresa tenha ciência da complexidade desse assunto, né? Afinal de contas, são vários os motivos que levam uma vítima a denunciar ou não o seu agressor. E alguns motivos bem comuns, inclusive, dentro do próprio ambiente corporativo, são a possibilidade de impunidade do assediador, o medo do descaso da própria empresa com a sua colaboradora, essa exposição interna e externa da pessoa na empresa e também com a comunidade local, o receio também de perder o emprego e ser considerada culpada, medo também, por exemplo, de retaliação e até mesmo, né, e aí a gente entra num aspecto bem psicológico e bem perverso do assédio, que é essa dúvida que muitas vezes surge na vítima se ela foi assediada ou não. Então, é um assunto muito complexo e é bastante necessário, de fundamental importância, novamente, que a empresa compreenda isso. E é somente a partir da compreensão da complexidade desse assunto que a empresa vai poder efetivamente desenvolver estratégias para prevenir e dar um fim a essa realidade. Então, para finalizar, nós colocamos aqui abaixo alguns deveres da empresa quando o assunto é assédio sexual. O primeiro deles é a ciência dos fatores que impedem alguém de fazer uma denúncia, né? E esse ponto vem novamente para ressaltar a importância de um estudo aprofundado da empresa, né, sobre o assunto assédio sexual. Alguns desses fatores foram até já citados aqui, mas, novamente, o assédio sexual ele opera através de uma estrutura, né, uma estrutura social. E é de fundamental importância que a empresa esteja ciente, né, compreenda essa estrutura que legitima esse tipo de atitude. O segundo ponto, que está diretamente relacionado ao primeiro, é a estruturação de uma cultura organizacional segura, respeitosa e concreta. É muito importante para todos, né? Ainda que a gente esteja falando aqui, e a gente sabe que a realidade do assédio sexual é mais comum a mulheres, qualquer pessoa pode ser vítima dessa triste realidade. Então, é muito importante que, assim que esse novo funcionário seja incorporado, ele já se sinta resguardado por uma empresa que tem uma cultura organizacional segura, respeitosa e concreta. O terceiro ponto, que também está relacionado aos anteriores, é que essa empresa tem uma política de intolerância ao assédio sexual. Esse ponto está diretamente relacionado aos anteriores, porque para essa empresa ter essa política, é necessário que ela também tenha, né, que já faça parte da empresa, uma cultura organizacional que preze, né, pela segurança e pelo respeito de seus funcionários. O quarto ponto tem relação com esse medo de descaso, né, que é bastante comum nessas vivências de assédio sexual. Por isso, é necessário que a empresa faça uma apuração dos fatos, né, e uma punição compatível com esse tipo de crime. E, por fim, o último ponto é sobre a criação de uma rede de proteção entre mulheres no ambiente corporativo, né? Essa realidade, infelizmente, pode acontecer com qualquer um, mas é sabido que ela é mais comum a mulheres. Então, é muito importante que em qualquer espaço corporativo exista esse mútuo reconhecimento entre as mulheres dessa realidade para que elas possam confiar, né, e se sentirem resguardadas umas pelas outras.
Então foi isso, esse é o nosso trabalho, a gente espera que tenha ficado claro para todo mundo. Tudo que foi dito aqui está muito longe de acabar ou limitar esse assunto, ainda há muito a ser dito e a gente só procurou trazer nesse trabalho realmente o básico, aquilo que é necessário, na verdade é imprescindível para toda a profissão saber. Enquanto os dados ainda forem alarmantes, tratando-se de assédio sexual, infelizmente o básico, né, ainda precisa ser dito e ainda precisa ser frisado sempre que possível. Então foi isso.